Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Vamos gravar um videozinho então, lendo uma palavra, que está em Lucas, capítulo 18, verso 9. A parábola do fariseu e o publicano. A parábola começa assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Aqui ele está falando sobre Jesus. Jesus ele propõe essa parábola porque ele está querendo dar uma lição para os fariseus que se achavam mais justos do que outras pessoas. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que Jesus está dizendo aqui, né? Justamente o fariseu, que estava no centro da religião, na parte ali religiosa, se achava tão justo por ser fariseu, por devolver o dízimo. Ele se justificava, ele buscava uma justificação nas suas próprias obras, e não realmente no ministério, né, de Cristo e no plano de remissão de Cristo, no plano de salvação, né, que a gente é salvo pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e não pelos nossos atos. Então hoje muitas pessoas se justificam dessa mesma forma, né, quando a gente fala em salvação. Não, mas eu não sou bandido, eu não sou ladrão, eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa boa. Eu pago os meus impostos, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu não preciso de Cristo, eu não preciso estar na igreja. Quem precisa é o fulano de tal e não eu, por causa que eu faço tudo certo. Mas não conseguem compreender que a nossa condição humana é uma condição de pecador, né? É muito interessante que assim, quando você fala em instinto, em impetuosidade, em iniquidade, a gente consegue ver realmente o quão pecaminosa é a nossa tendência, muitas vezes quando a gente está numa situação de risco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fala que na Bíblia fala sobre um período em que em Jerusalém houve tanta fome, que os filhos tiravam a comida dos seus pais idosos e para poder roubar, né? Então imagina assim, um filho não compartilhar do seu pão com o pai, arrancar da boca do pai, né, um pedacinho de grama, de capim para comer. Então, assim, na necessidade, na fome, na luta, no combate, na sobrevivência, muitas vezes a gente acaba vendo, né, aquele lado difícil, aquele lado pecaminoso, mal, ruim do ser humano. Hoje eu diria que isso está muito explícito. A gente não precisa mais estar numa situação de risco, numa situação de, como eu costumo dizer, de incêndio, de sobrevivência, pro lado mal do ser humano aflorar. Isso tá acontecendo cada vez mais naturalmente. A gente consegue perceber isso em situações bem cotidianas. Mas o ponto da mensagem aqui é esse: todos somos pecadores. Ainda que você faça tudo certo, aos seus olhos, né, você sempre precisa do sangue de Cristo. Você sempre vai precisar. Você nunca vai poder dizer: eu faço tudo certo e eu não sou como aquele lá faz tudo errado. Você é tão pecador quanto aquele que faz tudo errado. Você é tão pecador quanto o assassino, quanto o bandido, quanto aquele que mata, enfim, que faz tudo aquilo que a gente sabe, né, muito explicitamente que é errado. Você precisa do sangue de Cristo, tá? E é por isso que ele morreu na cruz, né, para nos perdoar, para a gente ter direito a esse perdão. Então, assim, não vamos abrir mão, né, desse perdão. Vamos nos agarrar, vamos nos ater e principalmente reconhecer as nossas misérias e jamais nos achar que a gente não precisa. Porque aqui o texto é bem claro, né? Aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado, né? E se humilhar principalmente é reconhecer essa condição. Eu sou pecador, eu preciso do sangue de Cristo, eu preciso de salvação, tem misericórdia de mim, eu não sou digno nem de olhar para o céu, nem de olhar para Deus, tamanha é a minha miséria.
Ok? Essa é a palavra então que eu queria compartilhar para vocês. Tenham um bom dia.